Porque, como eu disse, infelizmente, nós temos esta tendência. Por isso, irmãos e irmãs, eu digo para vocês que servir a Deus não significa que você é cheio do Espírito Santo ou que você é avivado no Espírito. Acreditar em Deus não significa que você é cheio do Espírito Santo, porque nós vimos na liturgia dessa semana, até os demônios acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E infelizmente acreditam muitas vezes muito mais do que muitas pessoas. Não basta crer em Deus, não basta rezar para ser um homem e uma mulher conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Precisa romper com as obras da carne. Assim como os Gálatas, muitas vezes nós estamos nesse caminho, nesse trecho, servindo a Deus, dedicando tempo de oração para Deus, fazendo coisas para Deus, mas o nosso espírito está muitas vezes abafado pelas obras da carne. E que nós precisamos romper com a vida velha. Nós precisamos realmente arrancar de nós. A palavra lá em Gálatas, você que já está com a Bíblia aí aberta, lá no versículo 13 fala: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto. Olha só, não utilizeis da liberdade como pretexto para os prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Mas esse versículo 13 fala para nós de algo muito importante. Porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, quem recebe o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa livre. Amém? Amém. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não podemos utilizar desta liberdade como pretexto para a gente fazer aquilo que a gente quer. Para fazer aquilo que nos dá na cabeça, para nos fazer aquilo que dá na nossa vontade. Era o que estava acontecendo com os Gálatas e é o que muitas vezes pode acontecer conosco. Nós utilizarmos mas eu posso viver uma vida livre, eu sou cheio do Senhor, eu posso isso. Quem pode me dizer que não? Ou quem pode me dizer que desse jeito não pode? Muitas vezes nós utilizamos da liberdade, falsa liberdade, para fazer o que nós queremos. E aí São Paulo nos fala, eu quero que vocês prestem bem atenção em cada uma dessas palavras. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis a vontade da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que queríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vou voltar ao início. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, e não satisfareis os apetites da carne. Que apetite da carne pode ser esse na nossa vida? Já passou pela situação que você estava com uma fome e que você começava até a sonhar, às vezes até delirar com alguma coisa, uma vontade de comer alguma coisa gostosa, alguma coisa diferente? Parece que a carne da gente pede. E muitas vezes o ser da gente, ele pede não só o alimento, mas ele pede também certas coisas, certos prazeres que muitas vezes nós precisamos deixar de alimentar e sermos mais conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O que é se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus? Quando nós pegamos um ônibus, além de ir no ônibus, nós somos conduzidos pelo motorista. Nós sabemos para onde a gente vai, nós temos um lugar de destino. Mas quem está nos levando, quem está nos conduzindo, quem está trilhando, fazendo curva, entrando à direita ou entrando à esquerda, passando por obstáculos? Quem está fazendo isso? O carro conduzido pelo motorista. Na nossa vida, da mesma forma, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Ou tem alguém aqui que não sabe onde quer chegar? Que está levando a vida assim, pronto, eu vou, tá bom. Se for para a direita, tá bom. Se for para a esquerda, tá bom. Se for para frente, tá bom. Se for para trás, também não tem problema. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar é bom. E talvez o pior lugar
seja o que você está. E se não sabe para onde ir, vai continuar nele. Nós queremos estar chegando aonde, irmãos e irmãs? Somos cidadãos do céu, a palavra de Deus fala. O nosso destino é o céu, amém? Fala para quem está do seu lado. O nosso destino é o céu. Quer ser conduzido pelo céu? Quer ser conduzido para o céu, melhor dizendo? Deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Se quiser ir para o céu, se quiser ser cidadão do céu, vai ter que se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Você sabe onde você vai. Você entra no carro, mas quem vai dirigir, quem vai virar para a direita, quem vai virar para a esquerda, quem vai seguir à frente, quem vai fazer retorno é o Espírito Santo de Deus. Ao contrário dos apetites da carne que muitas vezes se manifestam em nós. E tem fome. A nossa carne, infelizmente, irmãos e irmãs, ela tem fome daquilo que é prazeroso. E que, como eu disse, das muitas vezes o prazer ele está diretamente ligado ao pecado. Não é que 100% daquilo que nos dá prazer é pecado, não é isso. Mas o pecado leva muitas vezes a quase 100% a nos dar prazer. Por isso que Paulo fala aos Gálatas: deixai-nos conduzir pelo Espírito Santo, porque já não sois mais escravos. Um pouco antes ele fala: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas ainda assim, não é para fazer o que nós queremos, é para fazer o que o Espírito quer. A liberdade que Cristo nos deu não é para que a gente seja aquilo que a gente imaginou. Agora eu sou de Cristo, que bom, glória a Deus, vou viver minha vida, que legal. Não, ao contrário. Eu sou de Cristo, eu sou livre e eu vou viver o que o Espírito Santo de Deus quer. Eu vou ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas precisamos deixar as obras. Aí São Paulo fala lá no versículo 19: ora, as obras da carne são esta: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus, não serão cidadãos do céu. Porque a vontade do Espírito se opõe totalmente, completamente às obras da carne. As obras da carne se opõem completamente às do Espírito. Não dá para ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus se continuamos nas obras da carne. E São Paulo parece que ele apela no final, mas ele fala a verdade. Ele fala: se fazeis isso, olha o que? Nem aquela mãe que pega o filho assim e fala: ó, se você não passar de ano, você vai ficar sem celular. Parece que é o último sopro assim para ver se acorda. São Paulo fala: se praticares essas coisas, não herdarão o reino de Deus. É como se ele falasse para eles: é a última hora. A hora é agora. Ou vai, ou racha. Ou vai, ou fica. E a palavra de Deus é para nós no dia de hoje. Olha como a palavra de Deus é atual, verdade ou não? Aquilo que estava sendo praticado, aquilo que estava sendo vivido pelos Gálatas, o qual a gente disse que tinha muitas semelhanças conosco, tem ou não tem semelhanças com muitas coisas que nós temos vivido? Talvez não 100% tudo isso, mas uma coisa ou outra. Será que nós também não estamos praticando como obra da carne na nossa vida? Estamos, irmãos e irmãs, sim. E precisamos pedir ao Senhor a misericórdia, porque Deus, se eu quero ir realmente para o céu, se o Senhor tem algo para mim, se o Senhor quer me dar um avivamento no Espírito Santo, para que esse cansaço, para que esse desgaste, para que essa opressão, meus irmãos e minhas irmãs, é uma opressão que está acontecendo entre nós e que nós podemos sentir. Muitas vezes, do nada, a gente começa a ver coisas acontecendo. Aqui na obra Anuncia nós vemos isso, situações que nós
risco? Ou será que não está sendo realmente algo acontecendo para minar, para abafar? O que acontece com o fogo quando ele é abafado? Ele está lá queimando, avivado, de repente você abafa. O que acontece? Apaga. E muitas situações da nossa vida estão acontecendo justamente para isso, para nos apagar. A gente olha muitas vezes nos olhos de irmãos e irmãs de fé que buscam o Senhor, que vão na missa, como eu disse, continuamente. Você olha no olho e parece que está sem vida, está sem ânimo, está sem alegria. Parece que você fala uma palavra de Deus: ó, meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Já aconteceu isso com você? Talvez foi até com você mesmo, né? Alguém disse para você: Deus te ama, paz de Jesus. Olha para alguém que está do seu lado e fala: Deus te ama, a paz de Jesus. Se tiver que dar um cutucão nela, aviva. É assim que a gente está muitas vezes, gente. Por quê? Porque tem situações abafando a nossa vida. E aí você vai dizer o quê? É o demônio? É o demônio que está aqui? Está me tirando? Está me fazendo perder o avivamento do Espírito? É meu marido? É minha filha? É o meu colega de trabalho? É o meu chefe? O que é? Pode ser todas essas coisas? Pode, mas será que não pode ser também as obras da carne, cujo nós ainda não tivemos a coragem e a firme decisão de romper a nossa vida? Será que nós também não estamos ainda vivendo? Aqui nós podemos falar ponto a ponto. As obras da carne que são fornicação. Outra tradução fala prostituição. E o que é isso? Não são as práticas sexuais ao quais nós fazemos como se fosse comércio. Não é só a prostituição de vender o corpo, não. Mas a prostituição de ver filmes pornográficos que foram também comercializados, vídeos. A fornicação ou a prostituição. A fornicação significa o quê? A prática do sexo antes do casamento, entre um homem e uma mulher que não são casados, não tiveram matrimônio, mas que vivem como marido e mulher. Isso é fornicação. E prostituição é a comercialização do sexo. As duas palavras têm a semelhança na tradução. Podemos não estar nos prostituindo, mas e se estivermos muitas vezes praticando, comercializando ou mantendo um comércio sexual errado, desregrado, fazendo aquilo que não está na vontade de Deus, ou incentivando a isso, permitindo isso acontecer dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares? As impurezas, vendo aquilo que não é puro, que não vai levar você a ter pensamentos puros, também voltados para a sexualidade. Ouvindo músicas. Nós temos aí uma maravilha que colocaram na nossa mão, né? Que é o WhatsApp. Ótimo para comunicação, não é? O WhatsApp e as outras redes sociais. Você está aqui, ó, e você fala com pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância. Mas eu tenho muito medo. Eu fui para a casa dos meus pais há menos de 15 dias. Há 15 dias, foi no dia 26. E eu estava no ônibus. Eu estava rezando o terço e tinha duas poltronas atrás, tinha dois homens conversando. E um já era mais ou menos de uns 60 anos de idade, porque já tinha o cabelo bem grisalho. E dentro do ônibus não tem como, só tão fácil ouvir, porque não ouvi. Mas aí ele começou a falar com o colega dele, nem sei se ele conhece. E aí ele começou a falar que você tem WhatsApp, dá o seu número, tal. Então, eu sempre recebo aqui a mensagem, né? Eu sou casada há não sei quanto tempo, tal, mas eu sempre recebo aqui uma mensagem de uma colega minha de escola. Ela me achou no WhatsApp, volta e meia, a gente começou a se comunicar, tal, e agora ela fica mandando mensagem para mim, dizendo que ai, que bom que eu te reencontrei, a gente poderia ter alguma coisa, e essas insinuações e outras mais. E ele foi falando dentro do ônibus, não estava me ligando. E ele falou assim, dando risada: eu vou ver até onde vai isso. Já falei pra ela que não tem condição, porque eu moro aqui em São Paulo e ela mora lá em João Pessoa, não sei se é lá pra cima. Mas eu vou ver até onde vai isso. Tá se deixando induzir.
está se deixando envolver e está achando que é bonito. Está se gabando dessas situações. Outro dia, aqui em Maratinguetá, eu estava também na fila do banco e uma mulher perto de mim também dizendo a mesma coisa. E eu fui ouvindo isso e eu falei assim: Senhor, é algo tão bom, mas tem sido utilizado de uma forma tão errada, tão pecaminosa. Nós recebemos orações de diversas pessoas e tem uma pessoa em especial que continuamente manda mensagem: irmã, reza pelo meu marido. Ele trabalha num trabalho que tem que o celular dele está nas mãos de diversas pessoas e todos os dias ele recebe mensagens e vídeos de uma pessoa que insiste em fazer isso. E eu já entrei em contato e ela falou assim: não, eu faço isso com todo mundo. E ela pede oração, pede oração, pede oração. São muitas pessoas que estão passando por situação como essa, que estão se deixando encher de impurezas. E hoje em dia, não só hoje em dia, sempre foi assim, mas parece que está mais fácil, não é? Você não precisa nem sair da sua casa para ver, para ouvir, para escutar aquilo que não presta. Está dentro de casa, está dentro da TV, está na internet, está junto com a gente, caminhando insistentemente com a gente. São as impurezas que têm muitas vezes dominado e que estão realmente fazendo com que muitos irmãos e irmãs caiam. A gente cai feio, porque a palavra de Deus fala que aquele que já teve uma vida desregrada e que se voltou para o Senhor, mas que volta para a lavagem dos corpos, fica 7 vezes pior. Não quereis voltar para o vômito de antigamente. E tem muitos irmãos e irmãs que por causa disso estão voltando. Que Deus nos livre disso. E se estivermos, Senhor, misericórdia. Além das impurezas, nós temos também a libertinagem ou lascívia. Em outra tradução também é a lascívia. Já viu um cavalo desregrado que está sem rédea e que não tem ninguém controlando quando ele sai disparado? Já viu? É perigoso, sim ou não? Não tem quem controla, ele pode atropelar, bater, regaçar com qualquer pessoa, ou um carro desgovernado, um caminhão desgovernado, certamente vai dar em acidente. É a libertinagem, é a lascívia na nossa vida. Tudo pode. Num termo mais chulo, nós poderíamos dizer ser vergonhice. Mas não só no sentido sexual também não, mas é aquele que faz vergonhice quando dentro do trabalho sabe que está errado o que está fazendo e mesmo assim faz. É aquele que não tem vergonha de praticar o pecado porque acha que é assim, que não tem problema. É aquele que se coloca numa vida totalmente desregrada, como um cavalo desgovernado, como um carro desgovernado, e vai fazendo, vai fazendo. Pode ver que é cada vez pior. É a libertinagem, é a lascívia, que muitas vezes domina o coração, que domina o ser. A superstição ou feitiçaria. Quantos de nós já não passamos por situações de superstição? E talvez ainda hoje temos. Cai uma tempestade, cai um raio, você corre lá e coloca a vassoura atrás da porta. O raio não cai dentro de casa. Ou então, cai um garfo no chão, nós vai chegar. Garfo é homem, né? Mulher é mulher. Coloca o sapato para secar desde pequena. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falou assim: quando você colocar o sapato para secar, nunca coloca com o pé para cima, assim, coloca sempre o pé para baixo. Por quê? Se você colocar o pé para cima assim, é defunto, porque o pé está para cima. Não pode, está chamando a morte. Agora não mais. Mas toda vez que eu vou colocar algum sapato, teve alguma coisa que eu lavei, eu lembro disso. E aí eu pego e viro o contrário e faço assim: não vou fazer isso, porque senão eu vou estar caindo na superstição. São coisas bobas, são coisas pequenas. O que é a superstição e a feitiçaria? São práticas que muitas vezes nós fazemos como se aquilo fossem soluções para nós. Em outras traduções também vem a ser colocada a magia.
E aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Temos jovens no nosso meio, e sei que tem jovens também que estão nos ouvindo. A feitiçaria e a magia, ela tem envolvido muitos dos jovens, através de várias formas, e uma delas através de filmes, cinemas, práticas. Não é difícil de você encontrar por aí, não só bonecas para as crianças também, mas para os jovens, camisetas, artigos e diversos outros mais que estão ligados à magia. Você já viu? Eu já vi diversas bonecas aí, em que as bonequinhas estão vestidas de fadas, estão vestidas de bruxinhas. Sabe o que isso está fazendo no nosso meio? Está fazendo com que a gente, principalmente as nossas crianças e os nossos jovens, acham que isso é normal, que isso é legal. Trazem no cinema o Harry Potter, que é um mágico do mal, mas que ao mesmo tempo é legal. Do mal não, né? Do bem, entre aspas, mas que ao mesmo tempo ele faz mágica, tem magia, não tem problema. E tantos outros mais, gente. E que nós, infelizmente, deixamos adentrar na nossa casa. Parece bobagem isso. Larga de ser boba, não tem problema não. Mas as coisas não acontecem de uma vez para outra. O pecado não chega, as coisas ruins não chegam arrebentando conosco, porque senão a gente corre. Começa de pouquinho em pouquinho. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque mais cedo ou mais tarde nós acabamos nos deixando envolver por isso. Superstição e feitiçaria. Parece que é algo que você pensa na feitiçaria ou na superstição como algo terrível, né? Como se fosse uma pessoa com um caldeirão preto assim, ó, fazendo uma magia, uma mandinga lá. Não. Hoje em dia está diferente. Está com glitter, está com cores atraentes, está de forma atraente para que você possa se sentir atraído por isso. A idolatria é colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Eu amo tanto aquela coisa, eu amo tanto aquele objeto, eu amo tanto aquela pessoa, que eu coloco ela no lugar de Deus na minha vida. Deus não é o centro, não está em primeiro lugar, ao contrário. É aquela coisa, é aquela situação, é aquele trabalho, está em primeiro lugar. Se você tiver que optar por alguma coisa, a sua prioridade vai ser aquilo, ou aquela pessoa. Não, irmãos e irmãs. O nosso coração tem que ter em primeiro lugar a presença de Deus. As inimizades, as brigas, os ciúmes, o ódio, a ambição, discórdias, partidos, bebedeiras, orgias e outras coisas mais. Outras coisas semelhantes a estas. Como eu disse, pode ser que nós não fazemos todas. Ou falamos assim, mas será que eu faço? Mas será que alguém é capaz de dizer, eu não pratico nada disso? Eu não faço nada disso? Será que alguém é capaz de dizer isso? Aquele que dificilmente não se reconhece como pecador, como miserável, como muitas vezes conduzido pela obra da carne, irmãos e irmãs, é mentiroso, a palavra de Deus fala. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, São João fala na sua carta. Quando nós reconhecemos que muitas vezes estamos sendo conduzidos pelas obras da carne, nós temos já um passo dado para sermos profundamente avivados, profundamente reavivados no Espírito Santo de Deus, porque reconhecemos a nossa miséria e aí a gente tem condição de lutar. Se nós não sabemos contra o que nós estamos lutando, se nós não reconhecemos o nosso adversário, dificilmente nós vamos vencer. Precisamos reconhecer e precisamos dizer, realmente, tem certas coisas aqui que eu faço. Às vezes eu tenho ciúmes das minhas coisas, ciúmes de pessoas que estão perto de mim. Às vezes eu sinto inveja. Às vezes fico triste porque fulano alcançou alguma vitória e eu não. Parece que tudo acontece com os outros e comigo não. Às vezes eu brigo sim por nada. Me deixo levar pela ira, pelo ódio. Às vezes guardo rancor no meu coração. Às vezes pratico a inimizade. Não estou junto, não estou próximo, não amo, não busco a reconciliação. Muitas vezes nós agimos de alguma forma sim, irmãos e irmãs, e que precisa ser rompido na nossa vida. Tem algum aqui? Tem algum
caminhão de lixo aqui? Que arrasta lixo para ir? Todos nós temos lixo em nós. Mas está na hora de a gente deixar de ser caminhão de lixo e ficar arrastando porcaria na nossa vida. Mesmo que seja ponto por ponto, mesmo que seja dia por dia, nós precisamos vencer. Ninguém alcança uma vitória de um dia para o outro. Ninguém alcança algo profundo na vida, uma mudança total de um dia para o outro. Quem se propôs a iniciar o ano fazendo uma dieta, perdendo alguns quilinhos, o que teve que fazer? Fechar a boca? Fazer caminhada? Praticar exercício físico? E tá diariamente. No primeiro dia perdeu quantos quilos? No segundo dia perdeu quantos? No terceiro. Mas aí depois de um mês, 45 dias, 60 dias, aí você começa a ver resultado, não é assim? Na vida é a mesma coisa. Cheios do Espírito Santo, avivados do Espírito Santo, mas carregando, ainda conduzidos pela obra da carne, não podemos. Mas decidimos realmente, Senhor, eu não quero mais. Vai ser uma luta, irmãos, não é fácil não. Digo para vocês com toda certeza, não é fácil. É difícil você vencer, é difícil você romper. Porque o prazer é mais gostoso. As coisas que muitas vezes o pecado traz e nos coloca é mais prazeroso, é mais cômodo, é mais legal. Além disso, nós vamos ter ainda ninguém dizendo para você: não faz isso não, é bobagem. Para quem está fazendo isso? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Já se colocou a fazer um propósito na sua vida e parece que quando você fez aquele propósito, veio alguém justamente para trazer você para fora? Eu não vou comer doce no dia de hoje porque eu estou de jejum. Aí apareceu alguém com um bolo de chocolate, um mousse delicioso. Você não quer um pedacinho? Tem aqueles que falam: não, estou firme no meu jejum. Tem aqueles que falam: só um pedacinho, não tem problema, né? Quando falamos um pedacinho só, mesmo que foi desse tamanhozinho só, gente. Tem certas coisas que não dá para a gente dizer um pouquinho só. Principalmente com aquilo que se diz respeito às obras da carne. É um pouquinho só. É uma vez só. É só hoje, é só agora. Eu vou mudar, amanhã vai ser diferente. Não. O nosso amanhã é hoje. O nosso futuro é agora. O nosso avivar, o nosso reavivar no Espírito Santo de Deus começa hoje, nesse exato instante. Não importa quanto tempo já passou. Não importa aquilo que a gente já viveu. Não importa como foi lá no passado. Eu era assim antes, agora eu estou assim, eu quero ser. Não, o que importa é agora. O que nós queremos para a nossa vida de agora? O que nós queremos para nosso propósito pessoal de agora? Não importa se você não fez há 15 dias atrás, o que importa é o que você quer fazer agora. O que nós queremos fazer agora, irmãos e irmãs? Sermos conduzidos pela obra da carne ou sermos realmente avivados, reavivados, renovados pelo Espírito Santo de Deus? Porque a palavra de Deus é clara. Aqueles que não buscam, aqueles que não vivem as obras da carne, é porque estão buscando reavivar, ser avivados no Espírito Santo de Deus. Agora nós temos tudo isso, todas essas coisas ruins, negativas. Agora como que a gente pode fazer para mudar isso? Para sermos novos? Pergunta para quem está do seu lado. Como que nós podemos? Como que nós podemos, irmãos e irmãs, banir a obra da carne na nossa vida? Parar com briga, parar com partido, parar com bebedeira, parar com as impurezas. Como que nós podemos? Nos deixando conduzir pelo Espírito, porque a palavra de Deus fala: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Ao contrário das obras da carne, os que andam pelo Espírito caminham no seu fruto, que é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra estas coisas não há lei.
contra aquilo que vem do Espírito Santo de Deus, não há lei, ou seja, não há limites. Podemos ser cheios, transbordar de todos esses frutos, de toda esta ação. Já pensou você ser cheio e cheia de alegria? Ser cheio e cheia de paz? Quantas pessoas pediram paz, estão pedindo paz ainda nas suas vidas, dentro de casa? Mas a paz não começa fora, começa dentro. Quantos não têm paz interior e por isso não conseguem realmente viver uma vida feliz? Uma vida cheia de brandura, uma vida cheia de mansidão. Eu peço para o Senhor, continuamente, Senhor, me dá mansidão. Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá ternura. Quantos de nós pedimos uma vida nova no Senhor? Quer ter uma vida nova? Sede cheio do Espírito Santo de Deus, vivei nos frutos do Espírito Santo de Deus, rompendo com as obras da carne. É fácil, sim ou não? Como eu disse, não é. Mas se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir. Podemos alcançar essa graça, irmãos e irmãs, avivando continuamente o Espírito Santo de Deus que já habita em nós, que já habita em cada um de nós. Podemos renunciar às coisas que é má, sim, mas precisamos avivar aquilo que é bom. Não basta querer acabar com aquilo que é mal dentro de nós. Não basta querer calar a voz das obras da carne dentro de nós. Precisamos avivar aquilo que é bom. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, buscando as coisas do alto, buscando as coisas que vêm do Senhor, as coisas que vêm do seu Espírito Santo. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, tem muitas pessoas caindo, como eu disse, por causa das obras da carne. Assim como um caruncho que vai carunchando aquele móvel que você tanto gostava de madeira, aquela porta tão bonita, que o caruncho começou, você olhou e falou: depois eu arrumo isso aqui. Daqui a pouco foi passando o tempo, você olhou de novo, já tinha aumentado mais aquela sujeirinha que o caruncho deixa, né? E você falou: eu esqueci de mexer nisso aqui, mas depois eu vou ver. O tempo foi passando, daqui a pouco você olhou de novo, cadê a porta? O caruncho já acabou. Assim é as obras da carne na nossa vida. Não é de um dia para o outro que ela vai nos derrubando. Não é de um dia para o outro que ela vai acabando com a nossa vida. É aos pouquinhos. Ela vai carunchando aos pouquinhos. Ela penetra na nossa vida de uma forma bem litigiosa, bem simples, bem quieta. E quando nós vamos perceber, nós já estamos caindo. Quando nós vamos olhar, caminhar lá na frente, nós não temos forças mais para caminhar. Por quê? Porque lá atrás o caruncho começou e nós olhamos e falamos: depois eu mexo com isso, depois eu olho para essa situação. Não, meus irmãos. Tem situações da nossa vida que a gente tem arrastado ao longo da nossa história. Tem coisas que talvez a gente faz desde quando a gente ainda era criança, desde quando a gente ainda era adolescente. Na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir. Até quando nós vamos viver assim? Até quando nós vamos continuar presos a rancores, a mágoas, a ódios, a invejas, como diz, e a tantas outras coisas semelhantes a elas? Até quando nós vamos nos deixar envolver pelaquilo que não vem de Deus, pelas obras prazerosas da nossa carne, que vão gritar, que vão nos fazer ter desejos, ter vontades, mas que nós podemos romper com elas, vencendo elas, pelo fruto do Espírito Santo de Deus, pelo fruto do Espírito que já habita em nós e que quer se manifestar em nós. Mas é preciso romper, e vai doer. A palavra de Deus fala: se teu olho te leva à perdição, arranca-o e joga fora. Se a tua mão te leva a pecar, corta e joga fora. Vai doer, meus irmãos. Mas se nós ainda não suamos até o sangue contra aquilo que não é de Deus na nossa vida, então não significa que nós não estamos lutando, porque a palavra é clara: ainda não lutastes até o sangue contra o pecado. Precisa ter mais força.
Precisa ter mais ânimo, precisa ter mais coragem, precisa pedir para Deus: Senhor, eu quero romper, chega. Precisa tomar uma decisão. Se ficar no comodismo, se ficar achando que isso aqui não tem problema, se ficar do mesmo jeito, passa dia, passa mês, passa ano, vai continuar do mesmo jeito, vai chegar lá na frente, caído, caída, e vai olhar para trás e falar: o que eu fiz da minha vida? Não, irmãos e irmãs, chega, corta, arranca, mesmo que doa, mesmo que sofra, rompa, fuja, elimine, uma por vez. Não queira fazer tudo, uma por vez, ponto por ponto, olhando para a vida e tendo coragem de dizer: realmente, eu tenho sido fraco nisso, eu tenho sido fraca aqui, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ser nova nisso, tendo coragem de fazer isso. Amém?